Fala galera, tudo bem? O conceito da aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com tabelas dinâmicas, tá? Então vai ser uma aula curtinha e bastante eficiente para você que precisa trabalhar com base de dados, com informações de grande complexidade, tá? Eu tenho uma tabela já montada e nessa tabela eu estou falando sobre as vendas de certos vendedores em relação aos carros e fabricantes. Então eu tenho uma tabela que é pequena, é uma tabela com apenas 30 informações, mas que eu preciso ter uma estrutura, um entendimento melhor dela. Pessoal, tabela dinâmica serve para você pegar uma base de dados, ou seja, uma tabela com várias informações, e você conseguir trabalhar essa tabela para te exibir as informações de forma otimizada, tá? Então, quanto mais você entender o funcionamento da tabela dinâmica, mais você consegue desdobrar a sua planilha e fazer com que ela te apresente as informações de uma forma muito mais prática e objetiva, tá bom? Então, vamos começar a trabalhar com a tabela dinâmica para entender como que ela funciona e qual é a facilidade na interpretação das informações. Para criar a tabela dinâmica, o que eu preciso fazer? Selecionar a minha base de dados, selecionar o que vai ser base de informação para a tabela dinâmica. Venho aqui no menu inserir, tabela dinâmica. Menuzinho básico, ele pergunta onde que está o intervalo que eu quero criar. Se eu quero buscar uma tabela de algum outro lugar, tenho que criar uma conexão. E aonde que eu quero que essa nova planilha, essa nova tabela seja criada, essa tabela dinâmica seja inserida. Numa nova planilha ou numa planilha existente, se eu quiser colocar ela, adequar ela junto com alguma outra informação que eu já tenho. Eu vou deixar a nova planilha. Ok. Então a estrutura da tabela dinâmica é essa, tá? Ele vai juntar todas as colunas que eu tenho naquela minha primeira tabela e ele vai me dar 4 espaços para que eu possa ordenar a minha tabela, tá? Então, se você marcar um tiquezinho, a tabela dinâmica vai entendendo mais ou menos o que você está fazendo e vai fazendo para você um ajuste de composição. Nem sempre só fazer o tiquezinho, só marcar aqui a informação, vai ajudar você a ter algo válido realmente. Então, vai experimentando a montagem da tabela para ver quando que ela vai ser coerente, quando que ela vai te passar informações que sejam de fácil compreensão, tá? No caso, o que eu já coloquei aqui como rótulo de linhas, os vendedores que eu tenho, vou pegar o carro, vou jogar como coluna, tá? E vou arrastar também a opção de valor, só para a gente entender como é que vai funcionar a estrutura da minha tabela, tá? Então ele criou aqui uma tabela dinâmica para mim, colocou cada um dos carros que eu tenho vendido e os totais desses carros por vendedor. Pessoal, mais simples do que isso para você montar e estruturar uma tabela é impossível, né? Então eu tenho a organização por carro. Se eu falar que eu não quero por carro, eu quero por fabricante, ele faz o mesmo ajuste, colocando a opção de soma, estruturando as informações. Essa primeira área que eu deixei em aberto, os filtros, não tem nada, não tem nenhuma informação. O que, que eu posso colocar aqui, por exemplo? Eu posso jogar a opção de mês de venda da minha tabela. Se eu coloco mês de venda, ele vai criar um filtro, então ele vai depurar as informações que vão ser exibidas na tabela dinâmica. Mês de venda, eu posso querer somente exibir informações de vendas em janeiro. E aí a minha tabela ela se auto-adequa ao conteúdo que eu estou pedindo para ser exibido. Beleza? Fácil criar uma tabela dinâmica, bem simples, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo falando sobre tabelas dinâmicas. A gente tem bastante assunto para explorar nessa área e vamos fazendo nos próximos vídeos, tá? Então se você gostou, curte, compartilha, dá uma força aí para propagar esse conhecimento, tá certo, galera? Obrigado, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.